Então vamos lá, começando esse mergulho de março, falando sobre yoga e vamos falar sobre Sankhya, começando do começo. Pouca gente conhece esse sistema filosófico, apesar de ser o sistema filosófico mais antigo da Índia, e ser citado em obras como Bhagavad Gita, nos Yoga Sutras de Patanjali, ele usa alguns termos também que são relacionados ao Sankhya. Mas mesmo nos bons cursos de yoga, né, que abrangem a parte filosófica, que é essencial para qualquer curso de formação em yoga, é, não tem esse aprofundamento do Sankhya. Então, todo o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, eu aprendi com o professor Hilton Mendes. Inclusive, foi o primeiro livro de yoga que eu li, foi um livro que ele escreveu, que é de onde eu tirei essa cosmogonia, essa ilustração, essa forma de explicar o Sankhya, né? Eu fiz um curso de formação com ele em 2017, em Brasília, na Escola de Yoga Clássico. O nome do livro que tá tudo isso é Estudos sobre Yoga. É um dos livros que eu mais gosto de yoga, assim, acho muito completo. Mas hoje ele está esgotado e o professor só fornece cópias para quem faz o curso de formação com eles lá na Escola de Yoga Clássico. Então fica aí essa referência que eu acho importante honrar e dizer essa fonte da onde que eu tirei essas informações, né? Mesmo depois de 3, 4 anos já no yoga, eu só fui ouvir falar do Sankhya, realmente me aprofundar nisso com o professor Hilton Mendes. Então é importante vocês saberem disso. E aí a gente vai para essa explicação. Eu falei hoje cedo sobre esse lugar de que o yoga, ele vai perguntar para a gente, né? Por que que a gente sofre? Ele quer entender isso, por que que a gente sofre? E aí ele vai investigar isso. Então, o Sankhya é o sistema filosófico que o yoga bebe, né? Quando Patanjali, que foi o primeiro a sistematizar o yoga nos Yoga Sutras de Patanjali, ele bebe dessa fonte, né? Então, é legal a gente entender como que funciona isso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa visão do Sankhya. O Sankhya, para a maioria dos filósofos, ele é uma vertente filosófica ateia. Eu, Gabriela, tenho um teísmo dentro de mim, um princípio criador, por mais que eu estude budismo e tudo mais. Então, algumas vezes na minha fala pode ser que eu incline para esse lado, porque é assim que eu vejo o Sankhya, mas pode ser que você não veja princípio criador nenhum. Então, eles vão falar que nós, em essência, somos Purusha, que é o espírito. E o espírito em si, ele é esse lugar onde as qualidades estão em equilíbrio. Então, tem um equilíbrio, tem um princípio aí de sabedoria, de inteligência, e as coisas simplesmente são o que são. Só que Purusha, seja porque, né, pela lei do karma, pela roda de Sansara, ele é, ele se desorganiza e a luz de Purusha vai incidir na matéria. Então, não é que Purusha está na matéria. Veja que eu até botei um triângulo aqui, como sendo essa delimitação de Prakriti, que é o termo para falar sobre a matéria, sobre o corpo, porque esse Purusha não é que ele está na matéria inteiro. E essa é uma das respostas, né, do Sankhya, já adiantando aí. Ele vai falar que a gente, com essa incidência dessa essência inteligente, suprema, na matéria, a gente esquece quem a gente é. Então, a gente tem uma limitação do nosso nível de consciência. E aí, quando Purusha incide na matéria, a gente tem uma desorganização das qualidades da matéria, que são tamas, sattva e rajas. Então, quem já estudou Ayurveda sabe aí que essas qualidades da matéria têm a ver com os doshas e com as características das pessoas. Então, é importante a gente entender que Purusha é como se fosse o sol, e aí a luz de Purusha, né, a luz do sol, ela incide na Terra, ela chega na Terra, mas o sol está na Terra? Não sabemos, né? Então esse é um exemplo que o professor sempre usa, que eu acho perfeito para ilustrar isso. E aí a gente tem, então, com a incidência de Purusha, né, a incidência do espírito na matéria, a gente tem essa consciência de Mahabudhi, que é uma consciência superior, é uma consciência de inteligência universal, mas ela ainda é uma consciência limitada. Por quê? Porque a gente ainda está falando de uma existência na matéria, né? Então, essa essência, ela ainda está limitada, mas aqui a gente tem algum nível de sabedoria. Tá? É como se a gente tivesse uma consciência superior nesse lugar de Mahabudhi. Só que aí a gente, geralmente aqui, é onde a gente opera, que é
na consciência do ego, que é a Ahankara. Aqui nesse processo é como se fosse aquele processo da individuação que o Jung vai falar e tal, que são processos importantes, né? A gente, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho mais de espiritualidade, psicologia, percebe que o ego ele é importante. A gente não quer anular o ego, não é bem isso, mas a gente precisa desse processo de individuação para a gente conseguir transcender ele. Então é mais ou menos essa lógica que vocês vão entender já já para lidar com esse sofrimento. Então, conforme a gente vai descendo nesse esquema aqui, ó, quando a gente está nessa manifestação da inteligência na matéria, com a consciência do ego, a gente enxerga e experimenta o mundo de duas diferentes formas. No mundo subjetivo, a gente faz uma leitura através dos sentidos, que são os dinanendriyas, né? Então, é uma inteligência que vai para audição, tato, visão, gustação e olfato, ou seja, a interpretação das coisas mais dos órgãos dos sentidos, né? E a gente tem karmendriya, que são as ações, então o que a gente vai fazer com isso? Então, a palavra, apreensão, locomoção, excreção e procriação. E a gente opera geralmente no mundo com manas, que são os pensamentos, mas é essa mente mais cotidiana, digamos, mais desorganizada, um pouco com um movimento caótico, com muita perda de vitalidade aqui, né? Então, um processo, a gente geralmente está operando no dia a dia com essa mente aqui, que está completamente identificada com as coisas que acontecem com a gente, com as coisas que a gente experimenta. E aí tem esse aspecto do mundo subjetivo e tem também esse aspecto do mundo objetivo, que a gente interpreta com tamatra, que são as qualidades das coisas, né? Sonora, tangível, visível, sápida, olfativa, que tem a ver com uma interpretação dos 5 elementos, dessas combinações que são a coisa mais bruta, né? Mais básica, que é burruta, que é éter, ar, fogo, água e terra. Então, o que vai acontecer nessa explicação é isso, que quando o Purusha vai descendo, né, ele vai fazendo esse caminho aqui de se identificar com as coisas, com as sensações, com as experiências que acontecem através dessa identificação do ego, a gente tem esse caminho que é um caminho que chama de Pravriti Marga, é um caminho de descida. Você esquece completamente quem você é e você está indo de um campo geralmente mais sutil para um campo denso. E aí você vê, né, nessa busca do alívio do sofrimento, como você esqueceu quem você é, você fica sofrendo e você pensa, bom, talvez comer um bolo de chocolate alivie esse sofrimento, talvez ter um orgasmo alivia esse sofrimento. Talvez beber vinho alivie esse sofrimento. E aí você vai experimentando as coisas que vão gerando prazeres efêmeros e sentindo pequenas doses de pequenos prazeres, mas que aos poucos você vai percebendo que nada disso, na verdade, te sacia, nada disso alivia o seu sofrimento de verdade, né, ali na causa. E aí o Sankhya vai falar que quando você chega nesse lugar de, bom, realmente parece que essa realidade não não é muito real, porque essas experiências não parecem muito reais, porque esse bolo parece tão gostoso, mas depois ele não é tão gostoso. Se eu comer muito bolo de chocolate, vai chegar um momento que a garganta fica coçando quando a gente come muito doce, né, por exemplo. Então, esse é um aspecto desse caminho de descida, que a gente vai esquecendo cada vez mais quem a gente é e se identificando com as coisas, até que a gente vai perceber lá embaixo que essas coisas não vão trazer nenhuma felicidade. Então a gente começa a procurar coisas que vão trazer uma conexão, nem que seja uma conexão momentânea ali, que vai trazer essa subida aqui, ó, para essa inteligência universal, que vai começar a trazer feixes de luz para essa consciência que a gente geralmente não está acostumada a acessar no dia a dia, né? Porque a gente está operando aqui e essa consciência está acima do ego. Então, é uma consciência que transcende um pouco essa identificação que a gente tem com quem a gente acha que a gente é. Que é por isso que a gente sofre, porque a gente se apega ao que a gente acha que a gente é, porque a gente esqueceu quem verdadeiramente a gente é, que é lá Purusha. Então, esse Nivriti Marga é o caminho que a gente vai
de volta. A gente vai buscar essa desidentificação com as coisas, porque a gente vai ver que, bom, isso não trouxe felicidade coisa nenhuma, inclusive intensificou o sofrimento, mas que foi importante para a gente perceber que, bom, deve ter alguma coisa a mais do que essas coisas que estão sendo manifestadas no nível do ego, no nível das experiências com uma consciência limitada. E aí a gente começa a procurar as coisas que vão trazer essa consciência. Então a gente vai começar talvez a fazer terapia, a escrever um diário, a fazer práticas que meditação, enfim, essas questões mais existenciais que vão mexendo com a gente em algum momento das nossas vidas, seja pela morte de alguém, seja por uma doença, seja por, enfim, várias coisas que podem acontecer com a gente para chamar a gente para esse lugar de que a realidade não é bem o que a gente acha que a gente que é, e a gente não acha, né, a gente não é realmente quem a gente acha que a gente é. E quanto mais a gente se identifica e se apega a tudo isso, a gente vai sofrer. E aí o Sankhya vai falar de enfim, ele vai falar que a gente sofre porque a gente esqueceu quem a gente é, mas ele também vai trazer algumas outras interpretações relacionadas ao que causa esse sofrimento. Então ele fala o porquê. Por que a gente sofre? Porque a gente esqueceu quem a gente verdadeiramente é e a gente está identificado com o mundo ao nosso redor e com quem a gente acha que a gente é. Mas tem muito mais conteúdo que eu vou compartilhar com vocês ao longo dessas semanas, explicando um pouco mais, detalhando melhor sobre o que essas coisas que causam sofrimento. Tudo bem, eu não sei eu não sei quem eu sou, mas para eu aliviar esse sofrimento, o que eu posso fazer? Que caminho que eu posso fazer para me ajudar a relembrar, né? Ou seja, e eu acho muito legal fazer essa analogia. Relembrar vem desse lugar de religar, né? O que eu posso fazer para me reconectar com esse lugar? E aí o Sankhya vai propor alguma coisa, o Yoga também, e a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero que vocês me contem. E aí, se faz sentido para vocês, não faz? Eu gosto muito dessa visão também que a Cabala tem uma visão bem interessante, mas aí é uma visão bem teísta, né? De que nós tem como se fosse um vaso de cerâmica e que ele é Deus, porque ele é o princípio divino, né? E aí, quando ele quebra, ele se fragmenta, cada pedacinho daquela tigela é um ser. Então, toda vez que um ser volta para a tigela, né, ele está ajudando esse uno a ser mais uno ainda. Então, para mim faz um pouco de sentido também fazendo essa analogia aí com esse retorno para casa, com esse religar que a gente ouve tanto dentro das instituições religiosas. E outras vertentes filosóficas também, o Vedanta e tudo mais, vai falar um pouco desse lugar também de religar, né? Que é, na verdade, relembrar essa essência divina, eu diria divina, mas não sei se o Sankhya usaria essa palavra, tá bom? Quero saber o que vocês acharam, se esse é o caminho, se não se isso interessa a vocês e se isso ajuda a trazer um pouquinho de calor pro coração, tá bom? A gente continua essa conversa ao longo da semana e aí nos comentários também. Um beijo grande e até o próximo conteúdo.